A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história, marcada por batalhas sangrentas, avanços tecnológicos e histórias surpreendentes. Mas além dos fatos mais conhecidos, há curiosidades impressionantes sobre esse período que pouca gente conhece. Hoje, vamos explorar 5 dessas curiosidades que vão mudar a forma como você enxerga essa guerra. Número 1. As pombas heróis da guerra. Antes da era digital, a comunicação no campo de batalha era um grande desafio. Uma das formas mais eficazes de enviar mensagens era através de pombos-correio. Os soldados dependiam dessas aves para levar informações entre trincheiras e postos de comando, muitas vezes enfrentando fogo inimigo e condições climáticas extremas. Um dos exemplos mais famosos foi o da pomba Cher Ami, que salvou 194 soldados americanos ao entregar uma mensagem crucial, mesmo ferida por tiros. Ela perdeu uma pata e levou um tiro no peito, mas cumpriu sua missão. Por sua bravura, Cher Ami recebeu a Medalha de Honra da França e se tornou um símbolo de coragem. Sua história prova que, mesmo em tempos de guerra, heróis podem vir em todas as formas e tamanhos. Número 2. O armistício e o número 11. O fim da Primeira Guerra Mundial aconteceu em um momento muito simbólico. O armistício foi assinado no dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã. Ou seja, no 11º dia, do 11º mês, na 11ª hora. Essa coincidência foi uma tentativa de dar um peso simbólico ao fim da guerra, reforçando a ideia de um novo começo para a Europa e o mundo. Mas, mesmo após o armistício, confrontos continuaram acontecendo em algumas regiões, já que a notícia da rendição demorou a chegar a todos os soldados. O impacto desse dia foi tão grande que, até hoje, vários países comemoram o dia do armistício, lembrando a importância da paz. Número 3. A invenção dos tanques. A Primeira Guerra Mundial foi um campo de testes para novas armas, e uma das mais revolucionárias foi o tanque de guerra. Os primeiros tanques britânicos, chamados Mark I, eram lentos, difíceis de manobrar e até quebravam facilmente, mas ajudaram a mudar o curso da guerra. A ideia dos tanques surgiu da necessidade de romper o impasse das trincheiras, permitindo que os exércitos avançassem pelo terreno inimigo sem serem facilmente alvejados. No início, eram tão experimentais que muitos soldados nem sabiam como operá-los corretamente. No entanto, com o tempo, os tanques evoluíram, tornando-se uma peça-chave nas guerras seguintes, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Hoje, não conseguimos imaginar um exército moderno sem eles. Número 4. A Trégua de Natal. Em dezembro de 1914, um dos momentos mais incríveis da guerra aconteceu. A famosa Trégua de Natal. Em várias partes da linha de frente, soldados alemães e britânicos decidiram interromper os combates para celebrar o Natal juntos. Eles trocaram presentes, cantaram músicas natalinas e até jogaram partidas de futebol. Foi um raro momento de humanidade em meio à brutalidade da guerra. Os relatos dizem que alguns soldados até ajudaram a enterrar os mortos de ambos os lados, em um gesto de respeito mútuo. Infelizmente, essa trégua não se repetiu nos anos seguintes, pois os altos comandos endureceram as regras e reforçaram o clima de hostilidade. Mas esse evento ficou marcado na história como uma prova de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a empatia e a fraternidade ainda podem florescer. Número 5. A Primeira Guerra e a pandemia de gripe espanhola. A guerra não foi a única tragédia que assolou o mundo entre 1914 e 1918. Nos últimos anos do conflito, uma pandemia mortal se espalhou pelo planeta. A gripe espanhola. A gripe se espalhou rapidamente, principalmente entre os soldados, que viviam em condições insalubres, com pouca higiene e aglomerações constantes. Muitos exércitos tiveram que lidar com um inimigo invisível que enfraquecia suas tropas. Estima-se que a gripe espanhola tenha infectado cerca de 1/3 da população mundial e matado entre 50 e 100 milhões de pessoas.
Mais do que a própria guerra, foi um lembrete brutal de como a natureza pode ser tão destrutiva quanto a guerra. A Primeira Guerra Mundial mudou o curso da história e nos deixou inúmeras lições. Essas curiosidades mostram que, mesmo em meio ao caos, sempre há espaço para heroísmo, inovação e humanidade. Qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo.